Um raro protesto foi visto na China, com um homem pedindo por mais democracia e a retirada do líder do Partido Comunista Chinês Xi Jinping. Enquanto isso, o senador americano Marco Rubio apresentou ao Senado um projeto de lei para tentar impedir a influência da China na Ucrânia. Isso enquanto vem à tona a possibilidade de uma conversa ali entre os líderes ucranianos e os chineses. Um especialista nos contou mais sobre isso. Seja bem-vindo ao China em Foco, eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever. Lembre-se também de curtir, comentar e compartilhar. Há poucos dias, um protesto foi visto ali na China, mais especificamente na província de Hunan. Nele, um homem pedia por mais democracia no país e também pela derrubada de Xi Jinping, o líder do Partido Comunista Chinês. Em um dos banners que ele esticou ali em uma importante passarela, dizia-se o seguinte: não a revolução cultural, nós queremos reforma. Não a autocracia, nós queremos votos. Não a escravidão, nós somos cidadãos. Em uma outra faixa que ele estendeu dizia o seguinte: liberdade, democracia e votos. Protestos, boicotes escolares e a retirada do ditador Xi Jinping. Enquanto ele estendia as faixas, ele também colocou um alto-falante ali com a voz dele gravada, dizendo palavras muito similares. Só para a gente relembrar aqui, protestos são raramente vistos ali na China, muito por conta da repressão do governo chinês e por conta também da censura. No entanto, há 2 anos atrás, nós vimos um protesto muito similar acontecendo ali em Pequim, com um homem que ficou conhecido como o Homem da Ponte. Ele estendeu várias faixas ali em uma importante passarela de Pequim. Acabou ganhando muita visibilidade na época e o protesto acabou ficando muito conhecido, não somente ali na China, mas no mundo todo. Em uma das placas ele dizia o seguinte: diga não aos testes de Covid-19, sim para a liberdade, não aos lockdowns, sim para a liberdade, não para as mentiras, sim para a dignidade, não para a revolução cultural, sim para a reforma, não ao grande líder, sim para o voto, não seja um escravo, seja um cidadão. Em outra placa ele dizia o seguinte ainda: vamos entrar em greve nas aulas e no trabalho e remover o ditador traidor Xi Jinping. Só relembrando que, nesse caso, assim que ele estava ali terminando de estender essas faixas, as autoridades locais já prenderam ele. Até hoje ele está preso, só que a gente não tem informações sobre a localização de onde ele está preso. Agora, o senador Marco Rubio apresentou ali no Senado americano um projeto de lei para tentar impedir o Partido Comunista Chinês que participe da reconstrução da Ucrânia após essa invasão russa ao território deles. Nesse projeto de lei, ele dizia o seguinte: seria uma negligência permitir que nosso maior adversário se envolvesse de alguma forma nos esforços de reconstrução da Ucrânia. Ser vítima dos esquemas predatórios do Partido Comunista Chinês deixou várias nações em todo o mundo em dívida com Pequim. Ele disse ainda o seguinte, que tanto os Estados Unidos quanto os aliados americanos democráticos na Europa devem combater essa ameaça do Partido Comunista Chinês. Nesse projeto de lei, o que Marco Rubio propõe é que, se o projeto for aprovado, Antony Blinken, que seria o secretário de Estado ou o novo secretário de Estado, caso esse projeto seja aprovado mais lá para frente, ele teria que obrigatoriamente negociar com o governo ucraniano para que eles revisem os investimentos que a Ucrânia está recebendo, principalmente no que se refere à China. E também uma outra proposta desse projeto de lei, claro, seria a ajuda que os Estados Unidos dariam ali para a Ucrânia, principalmente no que se refere a essa reconstrução do país que teria que acontecer ali. Só para a gente ter uma ideia mais ou menos do valor que a gente estaria falando para uma reconstrução ali da Ucrânia, o Banco Mundial, a Comissão Europeia e as Nações Unidas estimaram que o total ali de esforços que serão necessários para a reconstrução do país será de mais de 486 bilhões de dólares, isso que aconteceria nos próximos 10 anos, toda essa reconstrução. Interessante a gente ressaltar também que no ano passado, Marco Rubio também tinha enviado uma carta ao Antony Blinken, juntamente com o Comitê de Relações Exteriores do Senado. Isso quando o governo federal ali americano, eles acolheram o envolvimento do Partido Comunista Chinês nos esforços diplomáticos ali que vários países estavam fazendo para tentar mediar a guerra da Rússia na Ucrânia. Na época, Marco Rubio comentou que o Partido Comunista Chinês estaria muito interessado, na verdade, ali nos recursos que a Ucrânia tem a oferecer,
principalmente porque, segundo ele, a Ucrânia seria uma fonte crucial de tecnologia e conhecimento militar, porque Kiev, abre aspas para o que ele disse aqui, herdou cerca de 1/3 da base industrial de defesa da União Soviética e 15% das instalações de pesquisa e desenvolvimento militar soviético. Ele comentou também que o Partido Comunista Chinês estaria muito interessado ali no roubo de propriedade intelectual que ele poderia ter dentro da Ucrânia, principalmente no que se refere às capacidades militares do país. Seguindo aqui, é importante a gente relembrar de todo o apoio que o governo chinês tem dado para a Rússia ali desde o início dessa guerra. Não somente eles têm ajudado o governo russo a ter acesso a vários elementos para a construção de armas que eles têm usado nessa guerra contra a Ucrânia, como eles também ajudaram muito a Rússia ali a contornar várias sanções do Ocidente, principalmente comprando muita energia russa, tá? O que ajudou a, claro, estimular muito o comércio russo, que ficou muito abalado por conta das sanções. Outra questão que vale a pena a gente relembrar é que no ano passado o Partido Comunista Chinês liberou o que ficou chamado como Plano de Paz em 12 pontos do Partido Comunista Chinês, que era uma proposta ali do governo chinês para tentar parar a guerra da Rússia com a Ucrânia. E um desses pontos eles falavam sobre realmente a reconstrução da Ucrânia. Então esse projeto de lei do Marco Rubio se refere muito a esse projeto ali que foi apresentado pelo Partido Comunista Chinês ali no ano passado. Então ele pontua que os Estados Unidos devem estar à frente para não deixar ali que o Partido Comunista Chinês chegue antes e realmente preste essa ajuda ali à Ucrânia e, querendo ou não, tenha vantagem ali na região. Importante a gente relembrar aqui também, falando sobre a questão de propostas ali para reconciliação da Rússia e da Ucrânia, é que este ano, em maio deste ano, o governo chinês, juntamente com o nosso governo brasileiro, eles fizeram uma proposta conjunta para a negociação de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Eram 6 pontos e, segundo o Partido Comunista Chinês, até agora 110 países já responderam positivamente a este acordo que foi proposto ali entre China e Brasil. Interessante a gente pontuar também que há poucos dias atrás, uma das pessoas que é um dos representantes chineses ali para assuntos da Eurásia, ele veio ao Brasil para se encontrar com Celso Amorim, que ele é um conselheiro especial ali de relações exteriores do Brasil. Na época que ele esteve aqui, ele disse que a China está disposta a trabalhar juntamente com o Brasil, em cooperação com o Brasil, para facilitar a resolução política final dessa crise ucraniana. Vale a gente ressaltar ainda que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse poucos dias atrás, ali no dia 30, que Kiev não quer que a China atue como mediadora dessa guerra, que eles querem que sim, que o Partido Comunista Chinês peça à Rússia para parar com essa guerra, porque, segundo eles, a China, como um grande apoiador e um grande parceiro ali da Ucrânia, eles teriam esse poder. Já esse representante chinês, quando ele esteve aqui no Brasil, ele comentou que a China não poderia forçar a Rússia a parar a guerra na Ucrânia, que o que eles fariam seriam trabalhar com a ONU para adotar como oficial essa proposta que eles fizeram juntamente com o Brasil. Agora veio à tona a possibilidade de uma reunião entre líderes da Ucrânia e líderes do Partido Comunista Chinês. Isso porque o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, que foi recentemente à China, fez um convite para que líderes ali do Partido Comunista Chinês fossem à Ucrânia para eles se reunirem. Agora, para a gente entender melhor como seria essa relação entre China e Ucrânia e também a relação entre Ucrânia e Taiwan, eu vou trazer um trecho de uma entrevista com vocês com Rick Fisher. Ele é um membro sênior do International Assessment and Strategy Center, que é um think tank muito importante ali dos Estados Unidos, cujo principal objetivo é analisar questões de segurança a médio e longo prazo do país. Rick Fisher, muito obrigado por estar conosco. É ótimo tê-lo de volta ao programa. Tiffany, obrigado por me receber de volta. O ministro da Defesa Externa da Ucrânia esteve na China e agora a Ucrânia está convidando o ministro das Relações Exteriores da China para visitar o país. Como você vê as relações entre a Ucrânia e a China daqui para frente? Bem, durante a década de 1990 e a maior parte da década de 2000, a Ucrânia foi fornecedora de tecnologia militar avançada para o Exército de Libertação Popular da China. A China recebeu tecnologia de foguetes, tecnologia avançada de radar
e tecnologia de motores turbofan da Ucrânia. Portanto, há esse histórico. Infelizmente, acredita-se que a China sacrificou toda a boa vontade que tinha com a Ucrânia quando começou a ajudar na guerra da Rússia contra a democracia ucraniana. Realmente não está claro o que os ucranianos acham que os chineses podem conseguir. Mas eles estão aproveitando essa chance, em parte, porque não tem muito tempo. Além disso, acho que os ucranianos estão respondendo ao possível enfraquecimento do apoio dos Estados Unidos. Eu esperaria que o governo Trump voltasse ao seu apoio total anterior à Ucrânia. Portanto, não vejo o que a Ucrânia obterá da China. A China simplesmente não está em posição de sacrificar nenhum de seus interesses no sucesso da Rússia contra a Ucrânia, simplesmente para ganhar pontos políticos no cenário global. Quer dizer, ela ganha esses pontos de qualquer forma, simplesmente com essa dança diplomática com os ucranianos. Mas não vejo os chineses sacrificando qualquer interesse real para promover qualquer causa para a paz real na Ucrânia, o que significa que, em última análise, a Rússia retorna ao seu território e devolve o território da Ucrânia para a Ucrânia. Taiwan tem dado suporte e apoiado a Ucrânia durante todo esse conflito. Considerando o que acabamos de ver das declarações da Ucrânia, como você vê as relações entre a Ucrânia e Taiwan daqui para frente? Bem, essa é uma posição comum em que Taiwan se encontra. Taiwan se decepcionou com a maioria dos países com os quais tem lidado. Foi uma decepção fantástica para com os Estados Unidos em 1979, quando os Estados Unidos, sob o comando de Jimmy Carter, abandonaram seu relacionamento diplomático formal com Taiwan. E, em vez disso, estabeleceram relações diplomáticas formais com a República Popular da China. Mas os Estados Unidos mantiveram um relacionamento de fato muito forte com Taiwan e, na verdade, são o principal apoiador e defensor de Taiwan no cenário global. Taiwan, é claro, resistirá a essa decepção da Ucrânia. E é muito provável que, quando a Ucrânia atingir um certo nível de decepção com a China, ela possa ser convencida a voltar ao seu apoio de antes, apoiando a liberdade de Taiwan. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Muito obrigada por assistir. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigada por assistir e eu te aguardo numa próxima.